Bom dia, jovens do sexto ano. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. Vamos falar sobre ainda o sistema de numeração. Nós iremos falar sobre o sistema de numeração egípcio, certo? Um dos povos da antiguidade, grande civilização, que habitou o norte da África, certo? Dominou grande território, certo? Os egípcios, por serem um grande império, precisavam ter um sistema de numeração que pudesse abranger os seus negócios, como guerras e comércio. Então, nesse caso, os egípcios tinham já uma cultura de sempre observar a sua fauna e flora, certo? No qual, através do rio Nilo, eles tinham essa diversidade de seres, plantas e animais, e no qual tinha também a sua mitologia, no qual o faraó e os deuses andavam juntos. Então, para criar o seu sistema de numeração, criaram hieroglíficos, símbolos, nesse caso, para poder ter a sua numeração. Aqui no livro diz o seguinte: no sistema de numeração egípcio, os números eram representados por hieroglíficos, que provavelmente foram influenciados pela fauna e pela flora do rio Nilo. É possível encontrar em diferentes locais, como em templos oferecidos aos faraós e aos deuses, registros com símbolos desse sistema. Para representar os números nesse sistema, era necessário escrever símbolos até obter o valor correspondente. A posição não era importante, mas geralmente os símbolos de igual valor eram agrupados e ordenados. Aqui temos alguns símbolos. Por exemplo, número 1, uma vareta. Número 10, uma corda. Número 100, um rolo de corda. 1000 era representado uma flor de lótus. 10.000, um dedo. Aqui seria um dedo indicador. 100.000, peixe. 1.000.000, um homem. Então, por exemplo, para representar o número 425, eram usados 4 símbolos para a centena, 2 para a dezena e 5 para a unidade, adicionando o valor de cada símbolo. Por exemplo, eu tenho um rolo de cordas que equivale a 100, eu precisava de 4 rolos de cordas. Para representar 20, precisava de 2 cordas, e 5, precisava de 3 palitinhos. Poderia ser dessa forma, ordenado, ou pode ser de qualquer forma, ao contrário. O que vale é o valor do símbolo. Outra característica importante era que o mesmo símbolo não poderia ser escrito mais do que 9 vezes. Caso fosse necessário, 10 símbolos deveriam ser trocados por um símbolo de maior valor. Aqui, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deveria ser trocado por um só, que é o caso. 10 palitinhos equivale a uma corda. Fato esse, essa corda, podemos lembrar o seguinte: pelo fato do seu comércio, a sua agricultura também era grande, o fato das pequenos traços representa, nesse caso, galhos de árvores que eles colhiam para fazer fogueiras. Então, cada vez que eles colhiam 10 galhos, eles amarravam com a corda. Então, essa corda simboliza que eles amarravam esses 10 galhos em um grupo. Então, isso é a corda. E voltando à parte de hieroglíficos, no templo de Karnak, no Egito, Karnak é um complexo de diversos templos, santuários, capelas, entre outros edifícios, que foram sendo construídos e acrescentados, demolidos e gradualmente modificados por mais de 2.000 anos. A construção mais importante do conjunto de Karnak é o grande templo de Amon-Ra. Ele testemunha numerosas transformações na história dos faraós. Existiam várias avenidas que faziam ligações do templo principal ao templo de Mut, esposo de Amon-Ra, e com filho. Com toda a sua grandiosidade, estima-se que durante 19 dinastias trabalharam no templo cerca de 80.000 pessoas, além de esfinges de pedra a centenas de colunas em forma de papiros, que registravam conquistas e inúmeras plantas e animais exóticos que o faraó trouxe da Ásia. Então, após esse conhecimento, nós iremos para exercícios. Aqui na atividade da página 117, temos o seguinte: escreva o número representado em cada item usando o algarismo do nosso sistema de numeração. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordas.
Então, nesse caso, seria 6. Eu tenho o número 6. E eu tenho 2 palitos. Então, nesse caso, eu tenho 2. 62. Eu tenho 1, 2, 3 dedos. Um dedo, pessoal, equivale a 10.000. Se eu tenho 3 dedos, então eu tenho 30.000 alguma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordas. Então, nesse caso, 30.090 alguma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 palitos, então eu tenho 30.095. Agora é o seguinte, eu tenho um peixe. Um peixe equivale ao quê? 100.000. 100.000 é uma coisa. Agora eu tenho 2 dedos, então 120.000 alguma coisa. Eu tenho 3 rolos de corda, então eu tenho 300 alguma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 cordas, então eu tenho 40 alguma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos, então eu tenho 120.348. Na segunda questão, eu tenho o seguinte: escreva os seguintes números usando os símbolos do sistema de numeração egípcio. 105. Nesse caso, 105, eu posso dizer que 100 equivale a um rolo de cordas. 5 seria 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Eu tenho 21.123. Isso quer dizer que 10.000 é um dedo, então 20.000 são 2 dedos. E tenho 21.000. 1.000 equivale a uma flor de lótus. E nesse caso tenho 123. 100 é um rolo de corda. E eu tenho 23.000. 20 equivale a 2 cordas. E 3 unidades representam 1, 2, 3 palitos. Então, meus 21.123 é esse símbolo. 1.030. 1.000 é uma flor de lótus. E 30 seria 3 cordas, símbolo para 1.030. Terceira questão fala o seguinte: em cada item escreva o número correspondente usando uma anotação atual. Para isso, adicione o valor de cada símbolo na ordem que parece. Nesse caso, a flor de lótus equivale a 1.000. Nesse caso, coloco aqui 1.000. Um rolo de corda equivale a 100. Uma corda equivale a 10. Outro rolo de corda equivale a 100. Uma corda equivale a 10. Um rolo de corda equivale a 100. Tem 2 palitos que vale a 2. Tem um rolo de corda que vale a 100. Tem um palito que equivale a 1. Eu tenho uma corda que vale a 10. E eu tenho um palito que vale a 1. Então, dessa forma, eu represento esse número. Ok? Eu tenho agora o seguinte. No item B tem um palito. Nesse caso, equivale a 1. Tem uma corda que vale a 10. Eu tenho um rolo de corda que vale a 100. Tem uma corda que vale a 10. Tem um rolo de corda que vale a 100. Um palito que vale a 1. Tem uma flor de lótus que equivale a 1.000. Eu tenho um rolo de corda que vale a 100. Tem uma corda que vale a 10. Tem um palito que vale a 1. Tem um rolo de corda que equivale a 100. Tem um palito que vale a 1. E agora o C. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 rolos de cordas e cada uma equivale a 100. Então, tem que copiar 5 vezes o número 100 para representar os 5 rolos de cordas. Eu tenho 2 cordas, cada um vale 10, então 2 vezes copiar 10. E eu tenho aqui 7 palitos, então copio 7. Ok? Agora, aqui tem uma corda, 10. Tem 2 rolos de corda. Então, copiar 2 vezes 100. Tenho 3 rolos de corda. Não, 3 palitos, 3. Tenho 3 rolos de corda.
Então, tem que copiar 100, 3 vezes 100. Tenho 3 palitos, então boto logo 3. Tenho uma corda, 10, e mais um palito, 1. Então, dessa forma, eu escrevo a representação no livro. Então, a partir disso, observando os resultados das edições, que você pode concluir que, nesse caso, o item A, o total, o valor dá 1.434, o item B também dá 1.434, são o mesmo valor, só que a posição muda. Isso diferencia? Não. Para o Egito Antigo, a posição das figuras não altera nada, que, nesse caso, o que vale é o valor de cada imagem. No item C e D, eu tenho um valor total de 527. Independente da posição, o que vale é o valor da imagem. Então é isso, jovem. Então falamos sobre o Egito Antigo, continuamos nosso sistema de numeração nas próximas aulas. Então, obrigado, até mais.